A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Deus possa continuar iluminando, guardando, provendo, sanando, libertando, porque, queridos, Jesus Cristo sempre está trabalhando, sempre está operando nas nossas vidas, mesmo quando não estamos vendo. Temos que estar agradecendo a Deus, glorificando, dizendo a Jesus Cristo que nós amamos Ele. Senhor, como nós te honramos, te adoramos e te honramos aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Jesus, a este lugar, Pai. Ó Espírito Santo, faça morada dentro de cada um de nós. Completa, Senhor, a sua obra nas nossas vidas. A sua presença e a sua graça nos basta. Como nós estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigada, Jesus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de honra, de louvor e de adoração. Te amamos, Jesus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Está em Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele de mim ouviste. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, então ele aparece para os discípulos e lhe dá uma ordem, um mandamento, queridos. E quando Jesus nos dá um mandamento, uma ordem, é porque não temos nenhuma outra opção a não ser obedecer às ordens e os mandamentos de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo nos deu uma ordem, né? Que amasse a Deus e amasse o nosso próximo. Então nós não temos nenhuma outra opção a não ser obedecer essa ordem. Nós temos que amar a Deus e aos nossos irmãos verdadeiramente. Quem está entendendo? Então a ordem que Deus deu ali aos discípulos, né? Que eles não saíssem de Jerusalém. Então, quando Jesus Cristo aparece aos discípulos, ele dá uma ordem aos discípulos, dizendo a eles que não saíssem de Jerusalém, porque tinha uma promessa do Pai. E qual seria essa promessa do Pai? Que ele iria enviar o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele vai para o céu, mas ele nos deixou aqui na terra para nos guiar. O Espírito Santo, queridos, ele está trabalhando em nosso favor. Quem já está entendendo? O Espírito Santo está na vida daqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. O Espírito Santo, ele não está em todo mundo, ele está nos filhos de Deus, aqueles que aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador. Na terra está tendo dois tipos de igreja, a que dorme e aquela que está desperta. A que dorme é considerada como a igreja da Odisseia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 13 ao 14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e ao anjo da igreja que está em Odisseia. Escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A Odisseia significa a igreja que é casual, a que dorme, a passiva, a que não se compromete, a que está em cima do muro, que está sempre em dúvida. A Odisseia é a igreja, queridos, agradadora de homem e que compromete totalmente a verdade. Esta é uma igreja que está no mundo agora, né? A maioria está andando dessa forma, dormindo, não se compromete, estão em cima do muro, estão falando mentiras, comprometendo a verdade, são agradadoras de pessoas e não agrada a Deus em nada. Então, muitos têm andado dessa maneira, essa é a maioria, mas tem um remanente, meus queridos, tem um remanente que estão despertos verdadeiramente e que estão atentos, estão se santificando, purificando, buscando a presença de Deus, estão se comprometendo com Deus e com a obra de Deus, têm falado a verdade e têm, queridos, vêm sendo avivados pelo Espírito Santo. É um remanente, são poucos,
que estão despertos. E eu quero que você entenda que a maioria tem andado dessa forma, dormidos e acomodados, e não se compromete com Deus e nem com nada do que é de Deus. No versículo 15 está: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu tenho absoluta certeza que ninguém gostaria de ser vomitado por Deus. Então, queridos, faça algo urgente, se comprometa com Deus e com a obra dele, com a palavra de Deus. Comece a se sacudir da sua zona de conforto e faça algo. Amém? Comece a despertar, comecem a orar e a buscar a presença de Deus verdadeiramente. Peça ao Espírito Santo que vem fazer morada dentro de você. Necessitamos do Espírito Santo dentro de nós. Temos que ser guiados e avivados pelo Espírito Santo. Aqui eu quero que você entenda que a Odisseia significa a igreja que dorme, a igreja que não se compromete. Então muitos têm andado dessa maneira. No versículo 17, como disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aqui a palavra está claro que nós temos que receber revelação de Deus, queridos. Para isso temos que ser ungidos para ver. Amém? Quem já está entendendo? Essa é a condição da igreja que está no mundo nesse momento. Muitos têm andado dessa maneira. E eu te pergunto, se a trombeta tocar, você está seguro que você vai ir para o céu? Nós temos que estar, queridos, despertos, atentos, porque Jesus Cristo está voltando e temos que nos preparar. Temos, queridos, que nos comprometer com Deus, com a verdade, com falar a verdade. Amém, queridos? Temos que ser cheios do Espírito Santo, avivados pelo Espírito Santo. Esta é a condição de muitos, né? Muitos têm andado de forma casual, comprometendo a verdade. Muitos têm andado nas suas mentiras, nos seus pecados, nos seus próprios caminhos, e têm achado que não precisa de Deus. Estão andando cegos verdadeiramente nesse último tempo. Então, esse é o tipo de igreja, né, que sempre está comprometendo o evangelho. É a igreja que nós podemos ver que não tem transformação. Essa é a igreja da Odisseia. Continuam iguais, continuam praticando os seus mesmos pecados, nos seus mau hábitos, mau ânimo, mau adicção, com seus maus pensamentos, continua na sua iniquidade, e dentro da igreja já faz 1 ano, 10, 20, 30 anos e você não vê mudança, nem transformação de coração e nem renovo de mente. Muitas igrejas estão dessa maneira, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. Portanto, aí não tem transformação, não tem mudança, não tem milagres dentro dessa igreja. 90% das igrejas são agradadoras de homens, essa é a verdade. 90% das igrejas não tem aí o Espírito Santo, não tem a presença de Deus e se recusam a crer no Espírito Santo e vivem falando mentira, estão na sua iniquidade, praticando os mesmos pecados de antes e não se arrependem, continuam iguais. Se entram homossexuais, saem homossexuais. São da mesma maneira, continuamente vivendo no seu pecado, vendo pornografia, na sua prostituição, no adultério. Muitos têm andado dessa maneira e não se arrependem dos seus pecados. Quem já está entendendo? E Deus, Ele quer transformação, mudança. Queridos, Ele quer que as pessoas sejam avivadas pelo Espírito Santo, que venham se arrependendo dos seus pecados, lavando as suas vestes, que venham se santificando e cheia do Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós, que possamos agradar a Deus e falar a verdade sempre. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus?
ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Jesus Cristo viveu aqui na terra, andando no centro da vontade de Deus, sempre agradou a Deus em tudo, sempre esteve disponível, sempre falou a verdade, queridos, e este é o exemplo vivo que nós temos que seguir. Pedir a Deus que nos dê as virtudes de Jesus Cristo, pedir o Espírito Santo que viva dentro de nós, que os frutos do Espírito Santo comecem a desabrochar dentro de nós. Temos que crucificar todos os dias o nosso velho eu, o nosso ego, o nosso velho homem pecaminoso, queridos, para que o Espírito Santo viva dentro de nós. Necessitamos estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, estar guiados pelo Espírito Santo aqui na terra. Porque a verdade é o poder mais alto que tem. E se tiramos, querido, a verdade, então só será uma mentira o que falamos. Temos que falar com a verdade sempre. A verdade, ela vai cortar, penetrar, é absoluta. Não podemos comprometer a verdade. Então, a igreja da Odisseia, ela sempre comprometeu a verdade, sempre agradou a homens, e assim muitos estão dessa forma. Não tem transformação, continuam iguais. E por que que nós temos, queridos, necessitamos do Espírito Santo? Porque isso vai nos aproximar de Deus. Isso vai dar a evidência de quem é Deus. Quem já está entendendo? Hoje em dia não é mais popular predicar a verdade. Não é popular se comprometer. É popular, por exemplo, não se comprometer. Todos estão andando de forma casuais. E a verdade é o nível mais alto da realidade. Se você remove a verdade, então é algo assim que se torna uma mentira. A verdade é o que torna algo real. Se você fala a verdade, então algo vai acontecer na sua vida verdadeiramente. Em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Cristo é a verdade absoluta. A palavra de Deus são ordens, são decretos. A palavra de Deus liberta, sana, provê, restaura, transforma. A palavra de Deus é de poder e transformação. E muitos estão predicando um evangelho sem poder. Muitos estão dentro das igrejas que não têm a presença de Deus, não têm o Espírito Santo, não acreditam no Espírito Santo e estão mortos e secos espiritualmente. Quando se recusam a ouvir a verdade é porque querem continuar nas suas mentiras, no seu engano, praticando os seus erros e os seus mesmos pecados. E é por isso que muitos têm vivido dessa forma e a sua vida está um desastre, porque vocês têm comprometido a verdade. Querem continuar mentindo e está escrito, né, que a mentira é do diabo e aqueles que mentem são filhos do diabo. Onde tem mentira, Deus levanta a presença dele desse lugar. Aí não tem o Espírito Santo, não tem o poder de Deus nessa igreja. Onde tem mentiras, queridos, não tem a presença de Deus e nem o mover do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitos estão mortos e secos espiritualmente e necessita pedir ao Espírito Santo que viva dentro de você. E como é que o Espírito Santo vai viver aonde as pessoas estão negando a Cristo? É tempo de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, para que o Espírito Santo viva dentro de nós. Tem muitas igrejas predicando uma boa mensagem, mas não tem aí a presença do Espírito Santo. Ao recusar o Espírito Santo, é o início da apostasia na sua vida e dentro dessa igreja. Muitos estão negando o Espírito Santo, influenciado pelo anticristo que já está nesta época. Se você vai numa igreja que está morta e seca, não tem a presença de Deus e nem o mover do Espírito Santo, não tem transformação, não tem milagres dentro dessa igreja, então saia correndo,
de dentro dessa igreja. Onde tem o Espírito Santo, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem renovo de mente, tem transformação de coração, tem milagres e tem o mover do Espírito Santo, anjos descendo e subindo. Onde tem a presença de Deus é porque aí falam a verdade, meus queridos. Então é isso, comecem a congregar na casa de Deus, que fale sobre a salvação, a cruz, sobre o arrependimento. Quem já está entendendo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de correr para a presença de Deus. Fazer as coisas que o Espírito Santo quer que nós façamos aqui, queridos. Se você não tem o Espírito Santo, você não se aproxima de Deus. É por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos aproxima de Deus. Como é que uma pessoa pode se entregar a sua vida a Cristo sem nascer do Espírito e da palavra? Amém? Então é tempo de aceitar a Jesus Cristo primeiro como seu único Salvador e se arrepender dos seus pecados. Amém? É tempo de ser transformados, de buscar mudança, transformação de coração e renovo de mente. O diabo, ele quer que você seja reduzido só ao natural e que continue praticando os mesmos pecados e a sua iniquidade. Amém, queridos? Então é tempo de se libertar, de se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo, ele vive dentro daquela pessoa que primeiro já aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador. A Igreja de Cristo está passando por um processo, mas tem um remanente que estão despertos, têm buscado a presença de Deus, têm andado cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Tem um remanente, que são poucos, que estão despertos, que vem buscando a presença de Deus, vem sendo avivados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele levou todas as nossas enfermidades, toda maldição. O desejo de Deus é que todas as almas se salvem, que todos vivam cheios do Espírito Santo. O desejo de Deus é que possamos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? É tempo de levar o Evangelho, é tempo de ser transformados e renovados. Declara assim: Jesus Cristo, eu te amo. Muitos têm negado a Cristo. É tempo de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Deus me chamou para trazer o sobrenatural aqui na terra. Deus me chamou para quebrar as tradições e o espírito religioso. Eu expulso agora mesmo da sua vida espírito de incredulidade, espírito de medo, espírito de religião. Cai por terra das suas vidas agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre do espírito de pobreza e de religião e de cegueira, que é o espírito de incredulidade, e o espírito de medo cai por terra, porque muitos têm andado com medo, incrédulo, e seja livre do espírito de incredulidade, que é de cegueira, e do espírito de medo cai por terra. Espírito religioso, espírito de pobreza, eu expulso da sua vida agora mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo está passando por um processo e necessita ser transformada. Seja livre hoje mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te chamando a viver uma vida de poder. Deus está te chamando, queridos, a ser transformados totalmente em uma nova criatura. Se converta, se arrependa dos seus pecados, saia da sua zona de conforto, estejam despertos, velando e orando sem cessar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo vai voltar, mas que Ele vai voltar. A segunda vinda de Jesus Cristo é iminente, é verdadeira e Ele vai voltar. E temos que estar preparados verdadeiramente. O Espírito Santo que viva dentro de você, que possa reviver todos aqueles que estão mortos e secos espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que ter uma boa relação e intimidade com Deus, queridos, continuamente. Seja cheio do Espírito Santo a partir de hoje, seja cheio do poder de Deus, fale a verdade, amém? A partir de agora, comprometa-se com Deus e com a obra de Deus. Está escrito que aquele que não se compromete com Deus, que não come da carne e do sangue de Jesus Cristo, não, esse tal, queridos, não é filho dele. Então é tempo de ser renovados e transformados, cheios do Espírito Santo, ser avivados pelo Espírito Santo a partir de agora. Amém?
Responde assim: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te aceito. Vem fazer morada em mim, Espírito Santo. A partir de agora, andarei no centro da vontade de Deus, agradando a Deus em tudo. Senhor, me ajude, Senhor. A partir de agora, eu vou falar a verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero andar cheio do Espírito Santo. Me enche do seu azeite agora mesmo. Recebo a Jesus Cristo como meu único Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Declara assim: Espírito Santo, me enche, me sopra um alento fresco, me revive, me batiza com o Espírito Santo, Jesus. Eu te necessito, Espírito Santo, vivendo dentro de mim. Jesus Cristo quer que você seja revivado, avivado novamente, querido, cheio do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te encha hoje. Peça a Ele que venha fazer morada dentro de você. Declara assim: Jesus, eu te adoro, eu te amo, Jesus. Te honro. Vem, Espírito Santo, fazer morada dentro de mim. Jesus Cristo tem milagres, bênção, prosperidade e abundância para te entregar. Mas você que está morto e seco espiritualmente, seja revivido a partir de agora. Se você tem negado a Cristo, comece, queridos, a partir de agora aceitar a Jesus Cristo e declara assim: Senhor, declara assim comigo, repita assim: meu Pai Celestial, reconheço que sou um pecador. Te peço perdão agora por todos os meus pecados, Jesus. Reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio aqui na terra e foi crucificado e levou todos os meus pecados e maldição, ressuscitou no terceiro dia e está vivo para me salvar. Creio de todo o meu coração no que eu acabei de repetir. Senhor, eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Me lava, Jesus, com o teu sangue, me purifica. Se você fez essa pequena oração, você acaba de aceitar a Jesus Cristo. Peça assim: Espírito Santo, me enche com o doce Espírito Santo, o seu azeite. Sopra em mim, Espírito Santo. Me revive novamente. Me batiza com o Espírito Santo. Amém, queridos? E sejam avivados pelo Espírito Santo a partir de hoje. Sejam purificados, sanos e limpos. Sejam transformados. Peça assim: Senhor, transforma o meu coração e renova a minha mente a partir de agora. Eu quero andar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, no centro da vontade de Deus a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo na sua vida vai ir bem. Declaro prosperidade e abundância, saúde, milagres financeiros chegando na palma da sua mão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida